não sou católico romano? Talvez essa seja a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram. Se não é essa, é alguém perguntando se eu sou católico romano. Então eu decidi gravar esse vídeo como uma bandeira de paz, para a próxima vez que ela aparecer na minha vida, eu dizer: assiste esse vídeo aqui e para de me perguntar sobre isso. Então, antes de tudo, eu queria dizer que eu sei que esse vídeo muito provavelmente vai aparecer em muitos canais católicos de React. Eu já quero deixar uma coisa clara para vocês dos canais de React. Eu não estou interessado nas argumentações que vocês vão ter a trazer com o meu vídeo. Então, se vocês querem reagir, podem usar a minha imagem para reagir, eu não vou ter problema nenhum com isso. Mas eu realmente não estou interessado em argumentações apologéticas do catolicismo romano, como tem na internet por aí, e nem do protestantismo também. E vocês vão entender o porquê, porque esse vídeo, ele é diferente da grande maioria de vídeos parecidos com esse que você pode ter visto por aí, seja porque eu sou evangélico, porque eu não sou evangélico, porque eu sou católico ou porque eu não sou católico. Eu decidi gravar esse vídeo porque a grande maioria de vídeos que eu assisti sobre esse tema, eles tinham essa intenção apologética, a intenção de querer dizer: eu sou desse tipo de cristianismo porque eu acredito em tais argumentos que me levam a ser isso, e por conta dos argumentos eu não sou católico, eu não sou evangélico. E é por isso que eu nunca me interessei por esse tipo de vídeo. Eu nunca me interessei por argumentos, ou simplesmente por argumentos. Eu acho que argumentos são muito importantes. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que a apologética não tem lugar. Ela tem lugar, e é um lugar muito importante. Mas eu nunca me interessei somente por ela. E é por isso que eu sempre estranhei esse tipo de pergunta. André, você estuda tanto, você se dedica tanto para estudar patrística, para estudar o culto a Maria, por exemplo, que é a minha área de pesquisa. Por que você não é católico, se você estuda tanto isso? E eu sempre estranhei esse tipo de pergunta, porque para mim, desde que eu me tornei um cristão, que é uma coisa que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, nunca foi sobre necessariamente ou principalmente estudar e ser convencido por argumentos. E para a gente entender por que eu não sou um católico, nós temos que conhecer quem eu era antes. Você tem que conhecer a história desse cara aqui. A minha adolescência foi uma adolescência muito complicada por questões que eu não vou me aprofundar nesse vídeo, mas eu era um adolescente que tive muitas dificuldades, muitos problemas na minha infância e adolescência, que resultou em um adolescente muito problemático. Eu era uma pessoa muito problemática, eu era um péssimo aluno na escola, eu era extremamente depressivo, e eu me lembro que tinha um banheiro na escola onde eu estudava, no ensino médio, que ele era um banheiro interditado, era um banheiro que não funcionava, era numa região mais escondida da escola, a escola era grande, e eu ficava, era uma escola de tempo integral, e eu ficava por horas matando aula naquele banheiro, fedido, sozinho, naquele chão molhado e escuro, tendo pensamentos depressivos e malignos sobre a minha própria vida. Eu também era uma pessoa muito desprezível, eu magoei muitas pessoas, das quais Deus sabe que eu me arrependi de ter magoado, e depois eu pedi perdão a elas. Algumas me perdoaram, outras exerceram o seu direito de não me perdoar, e tudo bem por isso. Mas eu era uma pessoa extremamente desprezível, depressiva e triste. E então, no final de 2019, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui para um evento na minha cidade, lá em Pernambuco, chamada Caruaru, e o nome desse evento era Reforma Hoje. Até hoje eu não sei por que eu fui para esse evento. Eu conhecia igrejas evangélicas porque eu tinha crescido num ambiente evangélico que a minha avó me levava na infância, mas depois eu saí da igreja. E eu não sei até hoje por que eu fui para aquele lugar e como eu parei naquele lugar. Até hoje eu não consigo responder essa pergunta. Era um evento que comemorava o aniversário da Reforma Protestante. Isso foi em outubro, no final de outubro de 2019. E chegando nesse evento, teve uma pregação de um homem que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. O nome dele era Heber Campos Júnior. E agora começou a entardecer, acho que alguma nuvem cobriu o sol, então a gente vai ficar com essa cor diferente. Então, eu ouvi a pregação daquele homem naquele dia, aquele homem que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha ouvido falar, e ele pregou justamente sobre a justificação pela fé. Ele pregou sobre como Cristo salva as pessoas. E naquele momento, aquele André de 15 anos de idade, aquele adolescente que era desprezível, que era desprezado por muitas pessoas também, que vivia sozinho no banheiro, escondido na escola, que magoava muitas pessoas. Naquele momento, eu fui chamado
E foi um momento muito singular na minha vida, porque eu estava num lugar que tinha, sei lá, 200, 300, 500 pessoas, eu não faço ideia do número da multidão que tinha ali. Mas quando o pregador falou que o justo viverá pela fé, eu senti como se todas as vozes ao meu redor estivessem caladas. E a única coisa que aparecia na minha mente, a única frase que vinha à minha mente era: agora eu entendi o evangelho. Então, aquele menino de 15 anos teve uma experiência com Jesus Cristo. No dia seguinte, eu já procurei uma igreja para congregar. E aí eu fui para a Igreja Presbiteriana do Brasil, nesse primeiro momento. Eu fui sozinho, ninguém da minha família ia para aquela igreja. A igreja era praticamente do outro lado da cidade, tendo como referência o bairro que eu morava. Mas ainda assim, eu fui para aquela igreja que tinha poucos jovens, que a maioria eram de pessoas mais velhas. Eu fui para uma classe de adultos e não uma classe de adolescentes, e eu estava encantado com tudo aquilo. Eu estava encantado com aquele Salvador que eu havia conhecido. E uma das coisas que mais me marcou nesse momento de conversão foi quando uma pessoa da escola que não gostava de mim se encontrou comigo no corredor da escola e ela simplesmente falou assim: tem alguma coisa diferente em você, tem um brilho diferente nos seus olhos. E ali eu entendi que aquele brilho era Jesus. Então, com o passar do tempo, eu fui me apaixonando mais e mais por esse Salvador que eu conheci. Eu fui me apaixonando mais por Jesus. Fui me apaixonando mais pela Bíblia. Fui ganhando gosto pela leitura, que era uma coisa que eu tinha dificuldade antes. Fui lendo a Bíblia e me apaixonando por ela. E comprei livros. E eu lembro que o primeiro livro fora da Bíblia que eu li nesse meu período de conversão com 15 anos foi um livrinho do Augustus Nicodemos. Se eu não me engano, o nome é Cristianismo Descomplicado. E eu lia aquele livro na escola durante os intervalos. E foi realmente muito proveitoso para mim. Uma coisa que mudou também na minha pessoa quando eu me converti foi que eu me tornei um aluno que eu não era antes. Então eu parei de matar aula, eu parei de fugir da escola, que eu pulava o muro da escola com outros colegas. Teve um dia que eles me chamaram para pular o muro da escola e eu disse: não, eu não vou mais fazer isso, agora eu sou crente, agora eu vou obedecer e vou ficar aqui, vou obedecer e assistir às aulas. E eu comecei a assistir às aulas, eu comecei a estudar, e era isso que era interessante, porque eu não queria tirar notas boas para simplesmente ter a nota boa ou simplesmente por ser um aluno bom. Isso era muito claro para mim. Eu queria tirar uma nota boa porque eu queria glorificar a Deus com a minha nota boa. E eu lembro claramente de um dia que eu estava prestes a fazer uma prova de matemática e ela era muito difícil, assim, para mim. Eu sempre tive dificuldade com matemática e eu comecei a estudar para essa prova e eu não estava entendendo o assunto. E no intervalo do recreio, né, quando geralmente as pessoas vão para o almoço, vão brincar, vão conversar, vão para a quadra, eu comecei a dedicar os meus intervalos na escola à leitura da Escritura. E eu li Mateus 6 pela primeira vez, aquele texto que Jesus fala para não sermos ansiosos. E até hoje as páginas da minha Bíblia, elas estão marcadas com as minhas lágrimas. Eu comecei a chorar copiosamente porque eu estava desesperado em aprender a matemática para fazer a prova e estava ansioso com aquilo. Eu recebi o alívio para o meu coração naquelas páginas da Escritura, com o meu Senhor falando para não ser ansioso, para saber que Deus ele ia cuidar de mim, e Deus cuidou de mim. Hoje eu não lembro qual foi o resultado daquela prova, eu não lembro se eu tive uma boa nota, eu sei que eu passei e que o Senhor cuidou de mim. O Senhor cuidou de mim. E por que eu tô falando tudo isso? Nossa, mas isso não é um vídeo que era para eu explicar por que eu não sou católico? Por que eu tô contando essa história toda de conversão? É justamente por isso. Eu acho que esse é o ponto principal do porquê eu não vejo a necessidade de eu me tornar um católico romano ou de eu ter um problema com a minha igreja local e me tornar um católico romano. Eu entendo sim que a teologia é importantíssima e eu amo estudar teologia, eu tenho sim minhas opiniões e minhas convicções como um cristão reformado confessional, mas a minha conversão e a minha vida cristã, ela não é somente com base em teologia, em argumentos da Santa Ceia, em argumentos do batismo, em argumentos soteriológicos, não. Tudo isso está sim dentro da minha fé, envolto da minha fé, mas eu simplesmente não sinto a necessidade disso porque eu tenho uma experiência com Jesus. E acho que isso é o ponto principal do que me mantém na igreja que eu estou e do que vai me manter como um protestante, o que não me faz sentir necessidade de me tornar um católico, porque eu tenho uma experiência com Jesus Cristo que vem desde a minha adolescência e que simplesmente não pode ser
Mentira! Não tem como. Sinto muito. Se você, um católico romano que está preocupado em me convencer de que a sua igreja é a igreja verdadeira e de que as minhas experiências não foram reais, não foi Jesus. Sinto muito. Eu digo isso porque alguns católicos já falaram isso pra mim. Mas simplesmente não tem como. Não tem como tudo que eu vivi ao longo desses anos não ter sido Jesus. Não tem como tudo o que eu sofri na minha vida, tudo o que eu sacrifiquei por conta disso, todas as vezes que em meio a sofrimentos gigantes eu me entreguei aos pés desse Salvador e eu vi esse Salvador cuidando de mim quase que palpavelmente, não tem como ser mentira. Quando o Senhor Jesus chamou o meu coração, ele não fez isso de forma a oferecer coisas que iam encher os meus olhos, que me prometeu uma vida feliz nessa terra, que me prometeu alegria sem cessar nessa terra. Não, ele me prometeu sofrimento e sofrer com ele. Então já fazem praticamente 7 anos, esse ano vai fazer 7 anos, que ele me chamou. E como é bom seguir ele. Como é bom seguir ele. Eu lembro dos momentos mais tristes da minha vida, quando eu perdi pessoas que eu amava e ele esteve comigo. Então não pode ser mentira. Ninguém vai me convencer que é mentira. Talvez eu tenha decepcionado muitos de vocês. Talvez vocês tenham pensado, André vai dar vários argumentos históricos e teológicos, porque o catolicismo é a igreja errada, é a igreja que não serve. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o meu lugar não é a igreja católica romana. Não é o meu lugar. Jesus não me chamou para ser um católico romano. Tenho muitos amigos que são católicos, são pessoas que eu amo muito. Um dos meus melhores amigos é um católico melquita. E o que eu acho interessante é que sempre que eu sentei para conversar com essas pessoas, a gente nunca debateu. Eu acho interessante isso. Sempre que eu sentei e conversei com eles para falar sobre a fé cristã, nunca tocamos em assuntos que discordávamos profundamente, mas eu sempre falei com eles sobre as maravilhas que Jesus fez na minha vida e eles sempre falaram das maravilhas que Jesus fez na vida deles. E aqui eu não estou entrando no mérito, isso aqui também eu falo talvez pro pessoal da minha igreja, do pessoal que é mais reformado, que está me assistindo. Veja, eu realmente não estou interessado em entrar nesses debates e entrar na apologética anticatólica do YouTube, da internet. Esse também não é o meu lugar. Eu não sou um apologeta, eu não vou ser um apologeta de internet. Se vocês querem ser, tudo bem, mas eu não sou. É por isso que eu não aceito também esses convites para ficar debatendo. E, na verdade, se você é um apologista católico desses que fica em podcast debatendo e tentando humilhar protestantes, eu quero te fazer um convite. Vamos para um podcast e vamos conversar sobre as maravilhas que Cristo fez em nossas vidas. Eu falo sobre as minhas e você fala sobre as suas. O que acha? Porque eu não estou disponível para ir para debates apologéticos. Eu também não acho que eu tenha que me preocupar em desmentir o catolicismo. Eu tenho uma grande questão contra a vertente tradicionalista católica, que para mim eu acho que ela faz um grande desserviço ao cristianismo no Brasil. Vira e mexe vocês vão ver, sim, eu desmentindo muitas das coisas que os tradicionalistas falam. Então sim, eu tenho uma posição na internet de desmentir o que o tradicionalismo católico faz, justamente porque eles não representam a igreja católica como um todo, e eles têm um discurso antiprotestante muito grande e que tem feito muitas pessoas caírem nessas armadilhas. Então sim, eu sou contra o movimento tradicionalista, não só no catolicismo, mas no protestantismo também. Então no estrade a gente desce sarrafo. Mas na igreja católica em si, os católicos que eu conheço, que são saudáveis, que conversam comigo, que são meus amigos, que vêm na minha casa, que eu recebo, eu não tenho necessidade de estar debatendo com esse pessoal, sei lá, querer converter eles, querer forçar eles a acreditarem no protestantismo. Então, gente, respondendo e colocando um ponto final nessa questão, eu não sou católico porque o Senhor Jesus me chamou para ser um cristão reformado. Eu sou um cristão reformado, eu fui salvo por Cristo no ambiente reformado, eu confesso uma teologia reformada e eu amo a igreja reformada.